Bom dia, meus amores! Hoje, dia 24 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. E esse conteúdo de ciências hoje, ele vai falar sobre o ar, a composição e as propriedades do ar. O ar que nós respiramos mesmo, tá? Então, o ar, para começar, nós já falamos sobre mistura, nós já falamos sobre as misturas artificiais e naturais. Já falamos sobre um pouquinho de tudo, sobre relacionado à matéria. Então, o ar ele também é matéria, né? Como eu tinha falado para vocês, porque ele ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, dentro de uma garrafa, você coloca a garrafa e você enche ela de ar, começa a soprar a garrafa. Tem uma hora que você não consegue mais colocar ar dentro daquela garrafa. Por quê? Porque o ar ele já está ali super comprimido, ele está ocupando espaço. Se o ar ele não ocupasse espaço, você conseguiria encher aquela garrafa infinitamente, mas você não consegue. Isso significa que o ar ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço. E hoje nós vamos falar sobre o ar, a composição e as suas propriedades. Então, o ar ele é extremamente necessário para nós seres vivos. E ele é encontrado nos nossos corpos, né? Nos corpos dos seres vivos em geral, por conta da nossa respiração. Nós temos ar dentro da gente, por conta da nossa respiração. O nosso corpo inteiro tem ar, não é só ar que eu digo, gente, é oxigênio, tá? O ar é oxigênio. Então, o nosso corpo inteiro ele possui esse ar. O que vai acontecer? Aqui no livro ele entra nas características do ar na natureza. Como começaria essas características do ar na natureza? A primeira coisa que nós temos que entender é que o ar, o livro ele dá um exemplo bem legal. Por exemplo, se a gente colocar um monte de livros, um em cima do outro, um monte de livros, vamos colocar 10 livros, um em cima do outro. Beleza. O primeiro livro, que está embaixo, ele vai receber o peso dos outros 9 livros, não vai? Não vai ter 9 livros em cima daquele primeiro livro? Vai. E em cima do último livro, o último livro que foi colocado, que está no topo daquela escadinha, ele está recebendo peso de alguma coisa? Não, né? Não tem nenhum livro em cima dele. Com ar é a mesma coisa. Quanto mais na superfície, ou seja, quanto mais perto do solo o ar for, mais ele vai ser, mais ar ele vai ter. Então, quanto mais baixo for, mais aquela superfície vai ter ar. E quanto mais alto for, aquela superfície ela é chamada de rarefeita. O que é isso? Aqui no livro ele fala, ó, dizemos então que o ar ele é rarefeito. O ar, ele em quantidades elevadas, aqui no livro ele fala assim, ó, em lugares mais altos, com elevadas altitudes, ou seja, com alturas muito altas, a quantidade de ar diminui. Então, quanto mais baixo, mais ar vai ter. Quanto mais alto, menos ar vai ter. Então, por exemplo, a gente aqui está na superfície. Se a gente for subir para uma montanha, pode ser que você chegue lá em cima e você sinta um pouco de diferença em relação à sua respiração. Porque você vai perceber que o seu ar, ele tá diferente. O ar lá em cima é completamente, um pouquinho diferente. Por isso, quanto mais alto vocês vão perceber a maior diferença. Porque a quantidade de ar, ela vai estar diminuindo, tá bom? Então, quanto mais alto for e tiver uma quantidade de ar baixa, nós chamamos isso de rarefeito, tá bom? Não esqueçam disso. Rarefeito é quando o ar ele diminui porque ele está em quantidade em alturas muito elevadas, em altitudes muito elevadas. Isso se chama ar rarefeito. Lembrem-se disso porque eu vou cobrar, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Como falado, o ar ele se encontra no corpo dos seres vivos. Então, o ar ele é essencial para a manutenção da vida no nosso planeta. Se nós não tivéssemos o ar que nós temos, como que seria a nossa vida? Alguém consegue sobreviver sem ar? Eu não consigo. Então, nenhum de nós consegue. Então, nenhum de nós seres vivos. Então, o que seria de nós sem o ar, né? Então, ele é extremamente importante para a manutenção da nossa vida. A gente nunca pode esquecer disso. Então, vamos entrar um pouquinho na composição do nosso ar. Como que vai ser formada a composição do nosso ar? O nosso ar,
ele é formado por uma mistura de vários gases. Nós temos vários gases na nossa atmosfera. O ar, ele obviamente, ele fica na nossa atmosfera, em toda a atmosfera da Terra. E o nosso ar, ele é formado de 78% de nitrogênio. 78%, gente, é muita coisa, tá? Muita coisa. Quase praticamente todo o nosso ar é formado de nitrogênio. Apenas 21% do nosso ar, ele é formado de oxigênio. Ou seja, 21% é o que a gente respira. Nós, seres humanos, né? Tem plantas que, vegetais, que eles respiram nitrogênio. O nitrogênio, ele já, como eu falei, ele ocupa a maior parte do nosso ar. Isso já dá um total de 99% do nosso ar. Então, 78% é de nitrogênio e 21% ele é de oxigênio, tá bom? O 1% que sobra, ele é de gás carbônico, que é extremamente necessário para as nossas plantas para realizar o processo de fotossíntese, tá? Então, as plantas, elas usam esse gás carbônico para poder fazer esse processo de fotossíntese, que é extremamente importante para elas. Então, no geral, o nosso ar, ele vai ser benéfico tanto para quem respira oxigênio, tanto para os seres vivos que respiram gás carbônico, nitrogênio. Tem uma coisa muito interessante. Nós, seres vivos, temos muita dificuldade com o nitrogênio, em questão da respiração com o nitrogênio. E aqui fala uma coisa muito legal no livro que eu acho interessante ler para vocês, olha. O nitrogênio, mesmo em grande quantidade, eu estou na página 27, tá? No último parágrafo aqui, ó. Nesse finalzinho aqui da página 27. Mesmo em grande quantidade, não consegue ser respirado diretamente por muitos seres vivos. Ou seja, muitos seres vivos não significa que são todos, são muitos, ou seja, a grande maioria. Então, ele não consegue ser respirado pela grande maioria dos seres vivos. Os vegetais, por exemplo, necessitam do nitrogênio, assim como eles também necessitam do gás carbônico. Então, os vegetais, eles são um tipo de ser vivo que eles precisam do nitrogênio para sobreviver também. Assim como nós precisamos do oxigênio, do gás carbônico, eles precisam do nitrogênio. Por mais que seja difícil de ser respirado por muitos seres vivos, para eles isso é muito bom, é benéfico. Então, eles precisam fazer uma parceria com um grupo de bactérias, olha que interessante, que pegam esse nitrogênio e repassam ao vegetal. Ou seja, a bactéria que pega o nitrogênio pelo vegetal e dá para ele depois. Em troca, isso não é de graça, né? Então, a bactéria, ela pega o nitrogênio para o vegetal e o vegetal, ele devolve para as bactérias nutrientes. Então, é uma troca. A bactéria, ela dá nitrogênio para o vegetal e o vegetal, ele dá nutriente para a bactéria. Isso é um processo chamado simbiose. Então, simbiose é o processo de a bactéria dar nitrogênio para o vegetal e o vegetal devolver em forma de nutrientes para essa bactéria. Então, a simbiose ela é uma troca de favores, né? Então, o vegetal, a bactéria, ela dá, mas ela também pede. E o vegetal, ele pede, mas ele também dá. Então, é exatamente isso. Então, a simbiose, ela é essa troca de favores entre os vegetais e as bactérias, tá bom? No começo do bimestre, nós vimos as propriedades do ar um pouco diferentes da que nós vamos mostrar hoje. Nós estudamos duas propriedades do ar, a massa e o volume, que era como nós encontramos o ar, né? A matéria também. O ar, ele não deixa de ser uma matéria. Hoje nós vamos aprender como é dividida essas propriedades. Elas são divididas em duas. Nós já estudamos a massa e o volume. Então, a massa ela vai ser o peso e o volume vai ser a quantidade que aquilo ali ocupa, o espaço que ela ocupa. E essas propriedades que nós vamos estudar hoje do ar, ela é dividida em duas, que é a expansibilidade e a compressibilidade. Elas são completamente opostas e completamente diferentes. Então, a expansibilidade, ela basicamente ela vem da palavra expansão, que é o que ela mesmo já diz, expansibilidade. Eu tô lendo porque é uma palavra difícil, mas expansibilidade, ela vem da palavra expansão. Então, nós já sabemos o quê?
se estamos falando da propriedade do ar, e uma das propriedades é a expansibilidade, nós sabemos que é expansão, então expansão, se espalhar, certo? Nós temos que entender que o ar, quando ele literalmente ocupa qualquer espaço, seja entre grãos de areia, seja entre qualquer coisa que tenha, ele vai ocupar espaço, tá? No mínimo grão de areia, entre um grão de areia e outro ali vai ter ar. Independente do ar que for, que seja o gás relacionado, ele vai ter ar. Então, em qualquer lugar vai ter ar. E a expansibilidade, ela vai ser exatamente isso. A expansão do ar em qualquer lugar, tá bom? Qualquer lugar nós vamos ter a expansão do ar. Aqui no livro ele mostra a foto de uma sala. É igual esse quarto aqui. Aparentemente tudo que tá atrás de mim não tem nada, não tem nenhum móvel, não tem nada, tá vazio. Mas esse quarto aqui, ele está completamente cheio de ar. Independente do ar que seja. Eu tô respirando aqui, então aqui tem ar, oxigênio, porque eu estou aqui respirando. Mas também tem outros ares aqui, tem outros gases que completam o ar, certo? Mas nós temos que entender que o ar, ele ocupa todos os lugares. Isso se chama expansibilidade. Só que, ao contrário, nós temos a compressibilidade, que é o extremo da expansibilidade. Por quê? A compressibilidade, ela vai ser a palavra compressão, ou seja, comprimir. E o que seria isso? Nós, como eu falei, nós não conseguimos comprimir o ar em garrafas. Quando nós enchemos pneus de bicicleta, carro, moto, a gente não comprime aquele ar dentro daquela câmara de ar que segura ele ali, o que faz com que ele fique com aquele volume e aquele pneu ele consiga fazer com que aquele meio de transporte funcione. Então, aqui no livro ele dá 2 exemplos. Ele dá do mergulhador, que usa aquele ar comprimido naqueles cilindros, né, para poder respirar debaixo d'água. Então aquele ar ele fica comprimido ali dentro daquele cilindro para que ele use aquela máscara e consiga respirar debaixo d'água. E também usa o oxigênio comprimido, que é em hospitais, né, que ajudam os pacientes a respirarem melhor por aparelhos. E isso também é ar comprimido. É o ar oxigênio, mas é ar comprimido também. Então, o ar, ele vai ter essas duas propriedades, a expansibilidade e a compressibilidade. A expansibilidade é a expansão, ou seja, ele ocupa todos os lugares, o ar ocupa qualquer lugar. E a compressibilidade é quando o ar ele é comprimido em algum lugar. Você coloca ar dentro de uma garrafa, dentro de alguma coisa fechada, onde ele fica comprimido, ele não consegue fazer a expansibilidade, ele não consegue se espalhar por aí. Então, a aula de hoje foi essa, um assunto bem simples mais ou menos, né? Mas estamos acabando nosso conteúdo. Semana que vem eu vou passar 2 conteúdos para vocês. Semana que vem vai ter uma aula bem legal, que é sobre o ciclo da água. Eu vou fazer uma experiência bem legal com vocês, que eu quero que vocês façam em casa. Eu achei bem legal e eu quero que vocês façam também. Mas vamos lá. Eu quero que vocês realizem as atividades da página 29 e da página 30. Só isso, rapidinho vocês fazem, página 29 e 30, qualquer dúvida vocês me chamem no WhatsApp, tá bom? Um beijão, eu amo vocês, eu tô morrendo de saudade e já a gente vai estar junto de novo, tá bom? Continue em casa, pelo amor de Deus, para que a gente consiga se livrar disso logo, tá? Então, exercício da página 29 e 30, não esqueçam, tá bom? Um beijão, até amanhã e eu amo vocês!